Gênesis capítulo 20, do versículo 1 ao 6, começando no primeiro, diz assim: E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite, e disse-lhe: Eis que morto serás, por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão? Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso. E disse-lhe Deus em sonhos: Bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso não te permiti tocá-la. E oremos. Amado, obrigado pela tua palavra, que o Senhor possa agora vir nos ensinar, que o teu Espírito possa nos levar a toda a verdade, que o Espírito possa também vir me empoderar para que eu traga a mensagem com eficácia e com poder. Abençoe cada um presente essa noite, eu te peço em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar então, e estamos de volta ao nosso estudo sobre o Espírito Santo. Nós vamos ver a terceira e o que eu espero seja a última parte do subtema, a oposição do Espírito Santo. A oposição do Espírito Santo. Nós lemos um texto aqui em Gênesis 20, onde fala justamente sobre essa oposição que o Espírito Santo faz. E o Espírito Santo tem o ministério de fazer oposição ao mundo, ao diabo e também à carne. E nós vimos que ele retém ou detém o mal. É uma das suas tarefas. Nós vimos que ele faz isso de várias formas. Nós já vimos que ele faz isso através de julgamento. E por julgamento a gente fala sobre a aplicação de justiça. Por exemplo, como no dilúvio, onde a iniquidade se multiplicava na terra, ao passo que os homens iam se multiplicando, a iniquidade ia se multiplicando, a maldade ia crescendo, e Deus impediu aquela multiplicação do mal, trazendo dilúvio, trazendo a destruição da humanidade, da toda a criação, inclusive, salve a família de Noé e, claro, os animais, os pares, os casais que entraram. Nós vimos também que Deus, ele impede ou detém o mal, usando líderes humanos e governos humanos, que é ele mesmo que estabelece. Então ele pode usar isso também, nós vimos isso na semana passada, como também Deus às vezes usa guerras e conflitos, e nós vemos isso na história recente do mundo, onde foi justamente o que aconteceu. Países se levantaram para deter o mal, deter o avanço do mal, e acontece hoje também, e isso é a influência do Espírito Santo, usando vários governos, usando países e líderes e assim por diante. Mas vamos ver outra forma que o Espírito Santo restringe e se opõe ao mal. E hoje nós vamos ver o seguinte: nós vamos ver como o Espírito Santo trabalha em indivíduos, em pessoas, indivíduos, pessoas diferentes. E a primeira coisa que nós vamos ver, a primeira forma que Deus trabalha com indivíduos, é como o Espírito Santo restringe o mal no mundo, mudando os desejos, mudando os desígnios. Se existe alguém capaz de mudar o coração de alguém no mundo, esse alguém é o Espírito Santo. Mas ninguém é capaz disso. Só o Espírito Santo é capaz disso. Olhe comigo no versículo 4 que nós acabamos de ler, nós vamos ver um exemplo justamente disso. No versículo 4 diz assim: Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, e por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, ela é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão? Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso. E disse-lhe Deus em sonhos: Bem sei que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu tenho impedido, note bem, eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso não permiti tocá-la. Primeira coisa, entenda que esse Abimeleque, ele era um rei perdido, e era um rei
tem todo o poder, todo poderoso, não responde ninguém. Então esse Abimeleque era acostumado a ter o que queria. Se ele queria alguma coisa, ele tinha, ele era o rei, ele mandava, desmandava, tinha poder, influência, riqueza, autoridade, ninguém mandava nele, ele era o manda-chuva, digamos assim. Então ele estava acostumado. E quando chegou Abrão e Sara, ao que tudo indica, ele viu Sara, achou ela interessante, digamos assim, e começou a sondar, a perguntar: quem é aquela ali? E tanto Abraão quanto Sara, se você ler os versículos anteriores, ambos confirmaram, ambos disseram: não, ela é minha irmã, ela é meu irmão. Então, eles simplesmente, não foi que eles mentiram, eles eram espécie de irmã e irmão, porque eles havia uma ligação familiar, né? Essa palavra irmão não quer dizer que era necessariamente irmão de primeiro grau, tinha uma ligação, mas eles usaram dessa dubiedade linguística, digamos assim, e disseram: minha irmã, meu irmão, e assim ficou. E na mente de Abimeleque, quem sabe o que passava na cabeça dele, mas de repente ele achava que estava na hora de arrumar uma esposa nova, uma esposa modelo do ano, eu não sei. Naquela época a poligamia era algo muito praticado, era algo que Deus condenava, Deus não abençoava ou incentivava isso, mas era praticado pelas nações, especialmente pelos reis, os ricos, os poderosos. Então ele, sei lá o que ele achava, mas ele chamou Sara e levou Sara para casa, para casar com ela. Ia ser sua esposa, certamente ele tinha esposas, nós não sabemos, um harém, quem sabe, mas de todo modo, lá vai Sara com ele para a casa de Abimeleque e ia casar com ela no caso, e ia ter a lua de mel. E chegaram em casa, e que lua de mel que nada, que ele acabou dormindo assistindo televisão. Ele estava todo animado, esposa nova, vamos lá, uma esposa nova, gostei, mandei chamar, ela veio, está tudo casada, ela é irmã, tudo tranquilo. E veja você, na hora da lua de mel, ele caiu no sono, dormiu. Agora, eu não sei que tipo de dia que ele teve, mas geralmente na lua de mel a pessoa não vai dormir, digamos assim, está tão cansado assim, mas ele, pelo jeito, estava cansado, e não houve lua de mel, não houve nada, ele dormiu, e Deus apareceu para Abimeleque. Algo me diz que foi Deus que deu um sono danado a Abimeleque, mas ele dormiu. E pastor, onde é que fala que ele dormiu? Bom, a Bíblia fala que Deus apareceu para ele num sonho. Sonho implica que você está dormindo, ninguém está sonhando acordado. Então, se Deus apareceu em sonhos, Deus teve que fazer dormir primeiro. Então, Deus mandou um sono, ele dormiu, e Deus apareceu para ele e falou: você está morto, cara. Está morto essa daí que você pegou? Essa daí que você tem seus planos para casar com ela, para ser mais uma das suas esposas? Pois é, ela tem marido, ela é casada. E o Abimeleque falou: mas eu não sabia. Ela disse, nós acabamos de ler isso, eu não tenho culpa. Eu não fiz nada de errado. E ele falou, inclusive, eu não fiz nada, Deus. Nem de certo, nem de errado. Eu não fiz nada. De fato, eu estou sonhando e o sonho está falando comigo e com você. Eu estou dormindo. Agora veja que interessante que fala assim. E Deus, no versículo 6, fala: e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso não permiti tocá-la. O que aconteceu foi que um grande mal ia acontecer, e o Espírito Santo impediu aquele mal de acontecer, mudando o desejo, a vontade de Abimeleque. Lembre-se, ele estava sondando, procurando, perguntando quem é ela. Oba, vamos lá, chama ela, vamos embora. Aí quando chega no momento, ele dorme. Passou, a vontade dele mudou, agora ele queria dormir, e Deus apareceu no sonho. Mas note que foi Deus que impediu, foi o Espírito Santo que impediu que ele pecasse, impediu que ele tocasse nela, e por isso não te permiti tocá-la. E é muito importante estarmos cientes desse ministério do Espírito Santo,
Porque quando nós não fazemos, nas ocasiões que nós não fizemos algo de errado, algo de pecaminoso, algo de abominável, algo condenável, não quer dizer que nós somos pessoas maravilhosas. Muitas vezes é o Espírito Santo que nos impediu de fazer algo. Foi o Espírito Santo e o ministério dele que nos deteve de fazer algo condenável. Muitas vezes a gente vê crentes ou pseudo-crentes orgulhosamente olhando para alguém que está lutando, batalhando com um certo pecado, uma transgressão, e às vezes falam coisas do tipo, cheios de orgulho: eu nunca fiz isso, eu nunca bebi na minha vida, eu nunca fumei, eu nunca faria isso, como se eles fossem pessoas maravilhosamente puras e santas e imaculadas e incapazes de cometer um erro, quando na realidade o que deteve a gente de fazer aquelas mesmas coisas ou piores foi justamente o Espírito Santo agindo em nossas vidas, detendo, retendo, se opondo ao mal que nós poderíamos sim cometer. Você ficaria chocado se soubesse do que você é capaz, se não fosse esse ministério do Espírito Santo de restringir o mal, não só no mundo, mas em nossos corações, em nossas vidas. Lá em Gálatas 5, versículo 19, nós temos uma lista das obras da carne. Essas obras da carne, elas se referem a sementes do pecado, ou o pecado, a possibilidade do pecado no coração de cada um de nós. Gálatas 5,19 fala assim: porque as obras da carne são manifestas, ou seja, elas aparecem, elas se manifestam, elas criam vida. As obras da carne, elas vão subir, elas vão aparecer, elas vão tomar vida. Mas elas estão lá dentro como se fosse uma semente, mas aquela semente vai começar a brotar, criar raiz e dar fruto. E as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Ou seja, não é só isso, mas é por aí afora. Cada uma dessas obras da carne está presente na carne, porque eu e você não somos carne. Lembra que nós lemos lá atrás de Gênesis que Deus falou, lá no começo, antes do dilúvio, Ele falou: o meu espírito nem sempre contenderá com o espírito do homem, porque ele também é carne. E aqui estamos fazendo Paulo está trazendo uma lista das obras da carne. Então, se você está vivo hoje, então você tem essa natureza pecaminosa. Mas pastor, eu sou salvo. Você foi salvo, o seu espírito que estava morto foi vivificado, mas a carne não foi morta. É o que a Bíblia chama do velho homem, a velha natureza. Está lá. A minha, na sua, está lá. E essa carne contém a semente de cada uma dessas coisas que nós lemos aqui. E se não fosse o ministério de reter, deter e opor do Espírito Santo, cada uma dessas obras e coisas semelhantes, ela pode se manifestar, ela pode vir à tona. É o ministério do Espírito Santo reter, e nós muitas vezes nos orgulhamos e achamos que temos a carne sob controle. Não. Nós não temos o poder de controlar a carne. Nós temos apenas o poder de mortificar, de matar a carne. Mas quem vai se opor à carne é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai restringir. Gente, olha, se você pensa, e eu penso, se a gente pensar que nós estamos controlando a carne, nós estamos nos enganando. Carne é carne. Carne do perdido é a mesma carne da carne do salvo. É a mesma coisa. A diferença é que o salvo, ele tem o poder do Espírito Santo maior para reter. Esse Abimeleque não era salvo, mas Deus, ele faz o que ele quer, ele é soberano, e ele agiu aqui na vida dele. Mas eu digo uma coisa, na vida do crente,
esse poder está muito mais presente e disponível. Mas nunca se esqueça que isso é uma obra do Espírito Santo. Por isso que nós não devemos extinguir ou entristecer o Espírito Santo. Por quê? Porque quando ele está extinguido, entristecido, enfraquecido, o poder de restringir, opor e reter o mal em nossas vidas diminui. E, consequentemente, ele vem a se manifestar. As obras da carne são manifestas. Então, quando o Espírito Santo está fraco e triste e apagadinho, porque nós não alimentamos a ele, nós apenas ignoramos a ele, entristecemos a ele, o que acontece é que ele não vai ter o mesmo poder de reter e se opor quanto ele poderia e gostaria de ter, e o resultado é que as obras da carne vão sim se manifestar em nossas vidas, de uma forma ou de outra. Nós nos enxergamos muitas vezes, falo de crentes, como sendo pessoas acima das coisas que acontecem no mundo, acima dos crimes, acima do tipo de coisa que lemos e ouvimos falar a respeito. Ah, pastor, eu nunca usaria drogas, eu nunca me prostituiria, eu nunca beberia, eu nunca cometeria adultério. Afinal, nós somos crentes. Mas é o poder do Espírito Santo que vai reter esse mal. Não tem nada a ver com a gente. O nosso dever é manter o Espírito Santo forte, alimentado. Nós devemos alimentar e fortalecer o Espírito Santo para que ele oponha. Não adianta você e a gente querer opor o pecado, nós vamos falhar, fracassar miseravelmente. E é aí que muito crente cai. Eles não leem a Bíblia, não oram, não servem a Deus, não são fiéis a Deus. Tudo isso são coisas que fortalecem o Espírito. Eles não fazem nada disso e dizem, não, pastor, é o seguinte, eu estou tranquilo, pastor, fique tranquilo que eu não gosto de beber. Sim, mas beber não é o único pecado. Não, pastor, está tranquilo, está tudo sob controle. Não está sob controle. Você está tentando encarar o pecado, você lutar contra a carne. Não. Esse ministério é do Espírito Santo. Nosso ministério é simplesmente fortalecer o Espírito Santo, não entristecê-lo, não extingui-lo, para que ele possa então lutar as nossas batalhas. Não é isso que Deus fazia no Velho Testamento? Deus lutava pelo seu povo, Deus lutava as batalhas do seu povo. Lembra com Gideão? Gideão venceu os amalequitas, uma multidão. Deus falou, tem muita gente, manda tantos embora, tem muita gente, no fim ficaram 300. 300 armados com quê? Com lanternas e potes de barro. Deus fez isso para dizer, vocês vão ver que quem vai ganhar essa guerra, essa batalha, sou eu, por vocês. Nós temos que entender isso. Se a gente lutar contra a carne, o mundo e o pecado, nós vamos perder miseravelmente. A única chance que temos de vitória é a gente agradar a Deus, ser fiel a Deus, obedecer a Deus, não entristecer o Espírito Santo. E aí sim, nós temos como vencer. Nós temos que entender, é o Espírito Santo que restringe. Se ele parar de restringir, então o mal em nossa vida vai crescer e rapidinho, como diz o ditado, a vaca vai para o brejo. Uma bola de neve. É muito perigoso quando o crente, nós temos a mania de fazer isso, como estava falando, olhar para o mundo, e a gente se compara com o mundo. A gente começa a achar que nós somos melhores do que o mundo. E de fato, muitas vezes acontece isso. Afinal de contas, a gente não é do mundo, nós somos fora do mundo. A gente não faz as coisas que o mundo faz. E o que acontece é que a gente começa a se comparar com o mundo e a gente percebe que o mundo está lá embaixo. O mundo faz tudo de errado, está lá embaixo. E a gente, estamos aqui em cima. Só que o problema, a nossa régua, a nossa meta não é o mundo, a nossa meta é Cristo. E quando a gente começa a olhar o mundo, a gente nos achamos que estamos superiores. Mas quando a gente deixa de olhar o mundo e começa a se comparar a Cristo, a imagem de Cristo que devemos ser, a gente percebe que a gente está muito aquém. E a nossa bola murcha rapidinho. Agora, quando a gente se compara ao mundo, a gente abafa. Mas a gente precisa se comparar a Cristo.
E quando a gente se compara a Cristo, a gente percebe o quão distante estamos. Olha em Êxodo 12, vamos ver outro exemplo aqui, da mesma coisa, como Deus muda os desejos para evitar um grande mal. Êxodo, capítulo 12, e versículo 36, aqui está falando sobre a saída do povo hebreu do Egito. E finalmente Faraó falou, ok, tudo bem, podem ir, liberta os hebreus do Egito. E o versículo 36 de Êxodo 12 fala assim: e o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhe davam o que pediam, e despojaram aos egípcios. O contexto é o seguinte: por 300 anos os hebreus eram escravos no Egito. Escravos, trabalhavam de graça, eram explorados. Finalmente Faraó os liberta e lá vão eles. E aqui fala que tudo que eles pediam aos egípcios, eles os davam. Aí eu pergunto, por que os egípcios, que durante esse tempo todo tinham os hebreus como escravos, e lembrando que naquela época, escravidão era um negócio lucrativo. Sabe, você tinha um escravo, ele trabalhava para você igual um escravo, de graça. Você não tinha que dar férias para ele, pagar 13º, você não tinha que registrar a carteira dele, você não tinha que fazer nada, você não pagava nada, você não tinha que refeição, vale transporte, nada disso. Trabalhava, quando não fazia o trabalho direito ou bastante, tu ia lá, dava uns tapas nele, era bom demais a coisa. E durante esse tempo todo, eles tinham esse monte, milhares de pessoas, escravos, trabalhando de graça para eles. De repente, são libertos. Quem ia fazer o trabalho que os hebreus até então faziam? Ou eles teriam que trabalhar eles mesmos, ou teriam que pagar alguém para trabalhar, ou pagar para comprar mais escravos, ou sair procurando para capturar mais escravos. Mas Deus mudou o coração deles. Mas não só isso, não só libertaram eles, mas aqui está dizendo que quando eles saíram, eles deram riquezas. Eles deram ouro e prata e mantimentos e tudo mais. E aqui fala que eles despojaram. O versículo 36 diz: o Senhor deu ao povo, que povo? O povo hebreu, os judeus, graça aos olhos dos egípcios. Os egípcios olhavam para eles e eles agora olhavam com outros olhos, não mais como escravos, não mais como pessoas desprezíveis que eles achavam que eles eram, não mais como pessoas que estavam causando toda a desgraça que acontecia no Egito, as 10 pragas, lembrando disso. Agora estavam olhando para eles com favor, e aqui está dizendo, e davam o que pediam. Ah, pensou? Eu quero aquilo. Mas essa televisão eu comprei ontem, mas eu quero. Leve. Eu quero aquilo. Mas meu freezer não viu que eu comprei, eu fui entregue ontem, chega a estar com um cheirinho novo. Me dê, eu quero. Leve. Eu quero aquilo. Mas eu nem paguei ainda, tá? Eu comprei 10 vezes no MIP, no cartão. Me dê? Vamos. Tudo o que pediam. Já pensou se eu pudesse fazer isso, sair por aí? Para casa do povo? Me dê, me dê, me dê, me dê. E o povo dava de bom grado, porque achavam graça. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Estavam dando. Eu quero que tome. E a Bíblia fala que eles despojaram. Essa palavra despojar é um termo usado na guerra, quando o vencedor, ele levava tudo aquilo que queria do vencido. Então ele ficava com as casas, com os animais, com tudo, com a riqueza. Pronto, o vencedor leva tudo, o perdedor perdeu tudo. Eles despojaram os egípcios. O Espírito Santo mudou o desejo e a vontade mal que o povo tinha contra o povo hebreu e mudou aquilo para um sentimento bom. Mudou a vontade do povo e ao contrário do que tinha, ao contrário do que seria normal. Então entenda, gente.
Ninguém controla ninguém. Eu já falei isso, já ouviram isso muitas vezes. Ninguém muda ninguém. Esposo, você não muda, você não controla sua esposa. Esposa, você não controla seu esposo. Pai, você não controla seu filho. Filho, você não controla seu pai. Você não muda o coração dele. Você não muda. Sabe o que muda? O Espírito Santo muda. Patrão, você não vai mudar o coração, a vontade do seu funcionário. Funcionário, você não vai mudar o coração do seu patrão. Só o Espírito Santo pode mudar. E é muito frustrante quando você embarca numa cruzada de querer mudar as pessoas, mudar, não vai acontecer. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Por isso temos que ter muito cuidado onde que a gente entra, onde a gente se mete. Por exemplo, a pessoa está trabalhando num lugar e meu patrão é muito ruim, faz favor, começa a procurar outro emprego. Você não vai mudar. Ou você aguenta, aprende a lidar com aquilo, ou muda de emprego. Você não vai mudar ele, não. E você querer mudar ele, só vai ser frustrante para você. Mesma coisa, você tem um funcionário não está dando, você não vai mudar ele. Antes de entrar no Ministério Tempo Integral, eu tive algumas ocasiões na minha vida onde eu tinha uma empresa, tinha um negócio. E eu contratava pessoas para trabalhar. Primeira coisa que eu buscava ao contratar uma pessoa não era habilidade, era caráter. Habilidade a pessoa adquire, habilidade a pessoa aprende. Agora, caráter é só Deus. Você não muda o caráter de ninguém. Se a pessoa tem uma falha no caráter, você pode pular, berrar, espernear, ameaçar, bater, você não vai mudar. Então eu procurava sempre, não habilidade, caráter. Você pode ensinar até um macaco a fazer uma série de coisas. Então você pode ensinar um ser humano a fazer o que seja. Mas caráter você não ensina. Caráter você tem ou você não tem. E ou Deus vai mudar você, ou ninguém vai mudar você. Então tenha cuidado, porque olhe para o caráter. Você vai casar com alguém? Vai casar com alguém. Eu quero alguém rico, com bem muito dinheiro. Ele tem caráter? Porque se ele não tem caráter, ele pode ter dinheiro hoje. Amanhã, a falta de caráter empobrece. Agora a pessoa pode não ter um centavo hoje. Se ele tem caráter, caráter enriquece. Não entenda, sabe? Não olhe dinheiro, não olhe belezura. Olhe caráter. Não, pastor, mas ela é linda de morrer. Mas tem caráter? Não, pois é, essa lindeza toda um dia você vai ter raiva, se não tiver caráter. Então o segredo é caráter, e só Deus muda. Só Deus pode mudar, e Ele muda. Agora, não se frustre você tentando mudar o caráter de ninguém. Quer saber de uma coisa? Você mal muda o seu caráter. Dificilmente nós mudamos o nosso caráter para querer mudar o dos outros. Olha comigo para Isaías, capítulo 63. Estamos vendo coisas que são restritas e como Deus, através do seu Espírito Santo, restringe o mal. E nós temos visto que Ele faz isso mudando os desejos da pessoa, mudando o coração, a vontade da pessoa. E também Ele pode fazer isso, se opor ao mal, lutando contra os maus. Fisicamente lutando e brigando contra o mal. Isaías 63, versículo 9. Em toda angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Marque bem, eles contristaram o Espírito Santo. Por isso se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Aqui é o seguinte, nesses dois versículos que nós lemos, está dizendo que Deus, Ele teve compaixão e ajudou e livrou o seu povo. O versículo 9, em toda angústia dele do povo, Deus, ficou angustiado. Deus foi angustiado, Deus viu o povo sofrendo, Deus se angustiou, teve compaixão deles, e o anjo da sua presença o salvou. Ou seja, através de um anjo, eu creio que foi Cristo, foi lá e salvou eles. Não só o salvou,
mas pelo seu amor e pela sua compaixão, ele remiu, ele resgatou, e tomou e os conduziu. Ou seja, Deus viu a angústia do povo, Deus se compadeceu deles, foi lá e ajudou, salvou, livrou a barra deles. Até aí a história é maravilhosa. Em troco disso, o que foi que eles fizeram? Foram rebeldes. Deus foi lá, ajudou, abençoou, livrou, ajudou. Qual foi o grande agradecimento? Versículo 10. Mas eles foram rebeldes, contristaram o Espírito Santo de Deus. Qual foi o resultado? Por isso se lhes tornou inimigo. Por isso ele se fez inimigo deles. Ele mesmo pelejou contra eles. Deus, em pessoa, Deus se levantou e pelejou, lutou contra aqueles que ele havia ajudado. Por quê? Porque eles estavam sendo rebeldes, estavam propagando o mal. Deus desceu e falou assim: pois bem, eu ajudei vocês, agora eu sou seu inimigo. Eu livrei você, agora eu vou pelejar, eu vou lutar, não por vocês, eu vou lutar com vocês, eu vou lutar contra vocês, eu vou me opor a vocês. Assim que o Espírito Santo percebe rebeldia em nossas vidas, ele irá nos combater e se opor a nós. Mas eu pensei que o Espírito Santo vinha para nos ajudar e ministrar. Sim, ele faz isso, mas ele também faz isso aqui, ó. Quando ele vê rebeldia, quando ele vê teimosia, quando ele vê desobediência, ele se torna o nosso inimigo. Do nosso aliado, ele se torna o nosso inimigo. Ele vem aqui e cochicha no seu ouvido: deixa disso, faz assim não, vá por aí não, venha para cá. Ele está cochichando aqui suavemente no seu ouvido, mas nessa outra mão aqui, ele está com uma ripa 3x4. Ele está com um chicote aqui na mão, ó, está com um taco de beisebol aqui, ó. Pare com isso, faz isso não. Deixe disso. Você sabe, não faça isso. Não me entristeça. Tu lembra do Hulk? Não me deixe bravo, você não vai gostar quando eu estou bravo. Pois é o Espírito Santo assim. Não entristeça o Espírito Santo. Não provoque o Espírito Santo. Porque de um lado ele é meio suave, ele cochicha aqui suavemente. Mas na outra mão ele está pronto para descer o sarrafo, para descer a vara, para ser o seu inimigo e se opor a você. Por quê? Para reter o mal. Para reter o mal. Gente, você tem um crente rebelde, é pior do que um perdido rebelde. Porque o perdido rebelde, ninguém está olhando para o perdido rebelde. O perdido rebelde é rebelde, é o que perdidos são. Agora o crente é para ser a luz do mundo e o sal da terra. O crente, nós somos embaixadores de Cristo. O crente é para exaltar o nome do Senhor. O crente é para deixar a sua luz brilhar, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem nosso Pai que está no céu. E quando, ao invés disso, o crente está vivendo uma vida de rebeldia, e carnalidade, e desobediência, e mundanismo, o Espírito Santo fala: vai chegar a sua vez. E ele precisa se opor a isso. Ele precisa dar um basta nisso, porque muito mal vem do nosso mau testemunho. Então ele vem com calma, mas ele vem também com a vara na mão. E Deus então começa a colocar obstáculos, dificuldades na vida dessas pessoas. Essas pessoas vão começar a perceber que obstáculos são erguidos e portas se fecham. Por quê? Sabe o que é isso? Azar. Não é azar, é o Espírito Santo de Deus se opondo, trazendo dificuldades, trazendo obstáculos. Quer ver um exemplo? O rei Saul começou muito bem, primeiro rei de Israel, começou muito bem, mas decidiu se opor a Deus e Deus se opôs a ele. Morreu ele, o filho. Ele seria, e sua descendência, os reis de Israel, a família real de Israel. Não mais. Ele se opôs a Deus, desobedeceu a Deus,
começou a ter dificuldades. Lembra, começou a perder a paz, teve que chamar Davi para tocar a harpa, porque tinha um espírito enviado do Senhor que tirava o juízo dele, estava perturbado. Aí chamava Davi tocava a harpa, ele se acalmava. Aí depois ele começou a ficar com aquele ciúmes enfurecido de Davi, porque as pessoas reconheciam os feitios de Davi e não a ele. Sabe o que foi isso? Foi o Espírito Santo se opondo. O Espírito Santo se tornou o inimigo de Saul, porque Saul se opôs, foi rebelde, desobedeceu. Acabe e Jezebel, as duas pecinhas raras, terrível rei, uma das piores rainhas que Israel já teve. Ambos morreram em momentos diferentes, mas ambos morreram de modo horrível. E até sobrenatural, digamos assim. Mas isso aconteceu no mesmo momento em que Deus estava operando milagres nos ministérios de Eliseu e Elias. Por quê? Eles se oporam a Deus. Deus fez questão de se opor a eles. No final do reinado, havia seca na terra, havia guerra na terra. Sabe o que era isso? Era Deus se opondo a eles. Por quê? Porque eles se opuseram a Deus. Nabucodonosor, imperador da Babilônia, o maior império até então, se opôs a Deus no seu orgulho. Deus o rebaixou por 7 anos, ele literalmente se transformou num bicho. Um bicho. A aparência dele era de um bicho, ele andava rastejando de 4, ele comia capim, garras e tinha o seu couro mudou, sua pele, algo transformante aconteceu na vida dele. Por 7 anos ele viveu assim, até que ele reconheceu que Deus é Deus e Deus o restituiu. Mas ele se opôs a Deus, Deus se opôs a ele. Quando o Espírito Santo vê rebeldia e teimosia em nosso coração, se prepare, que ele vai se fazer nosso inimigo e vai pelejar contra a gente. Gente, você não quer pelejar contra o Espírito Santo por esse único motivo, você vai perder. Você não tem como ganhar. Você vai entrar numa batalha onde você não vai ganhar. Esqueça. Não tem como ganhar. Então não entristeça, não peleje, não se opõe, não se rebele contra Deus ou contra o Espírito Santo. Ananias e Safira. Não era nem que eles quiseram roubar a igreja. Pedro falou: o dinheiro era teu, a casa era tua, ninguém pediu nada. O problema é que eles queriam dar uma de bonzinhos. Se oporam ao Espírito Santo. Pedro falou: o que foi que entrou no seu coração para você mentir contra o Espírito Santo? Morreu um, morreu o outro, dentro da igreja. Não se opõe. Você não quer ter o Espírito Santo como seu inimigo. Você não quer Deus como teu inimigo. Mas Deus fala aqui: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso, por quê? Porque contristaram o Espírito Santo. Paulo falou: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Eles entristeceram, por isso se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra ele. Ele pessoalmente vai interferir e pelejar contra você. O Espírito Santo nem sempre é aquela pessoa boazinha e pacata. Nem sempre ele é aquela voz suave. Às vezes que você ouve é um trem vindo na sua direção. Você ouve é uma varada no pé do ouvido. Olha comigo para Ezequiel. Ezequiel 36 e versículo 26. Estamos vendo como Deus restringe o mal. E hoje estamos vendo como Ele restringe o mal lidando com pessoas. Ele restringe o mal lidando com pessoas através de mudar a vontade e o desejo das pessoas. Ele pode fazer isso. Ele restringe o mal lutando contra as pessoas más, as pessoas rebeldes. Ele mesmo luta contra elas. E nós vamos ver agora que Deus restringe o mal salvando os maus. Não acontece tanto quanto gostaríamos, mas às vezes Deus ele contém, retém, se opõe ao mal, salvando as pessoas más. Ezequiel 36, 26.
e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Deus está falando aqui sobre uma nova criatura, sobre mudar o coração, sobre tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Fazer uma nova criação, uma nova criatura. Então Deus restringe o mal pegando alguém mau e o salvando. Um exemplo disso, talvez o mais gritante que a gente pode ver na Bíblia, é Saulo de Tarso, o que depois foi conhecido como Paulo de Tarso. Mas Saulo, ele perseguia a igreja. Ele estava lutando e se opondo a Deus. Ele saía, ele mesmo escreve isso, ele saía prendendo crentes, torturando crentes. Muitos morreram devido ao trabalho dele. E ele saía por aí pintando e bordando, ameaçando, matando, aprisionando, torturando. Ele estava se opondo a Deus. Olha lá em Atos capítulo 9. Atos 9, 3 é um dos relatos que nós temos da salvação de Saul. Eu digo um dos relatos porque Paulo, em Atos nós temos mais 2 relatos, onde Paulo relata o relato para várias pessoas de autoridade. Então esse não é o único relato, e ele complementa o outro, mas esse basta porque queremos ver aqui. Mas Atos 9, versículo 3: e indo no caminho, ele estava indo para Damasco para prender crentes. E indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ele estava no cavalo, ele caiu do cavalo, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Jesus apareceu e disse: você está lutando contra mim, você está me perseguindo. Paulo nem sabia quem era. Quem és tu, Senhor? Ele falou: eu sou Jesus, aquele Jesus que você está perseguindo os meus seguidores. Nota que interessante, Paulo estava perseguindo os cristãos, mas Jesus falou: você está perseguindo a mim. Quando você e eu mentimos, enganamos, pintamos e bordamos com o irmão, você está mentindo, enganando, pintando e bordando com Cristo. Veja só, Paulo aqui estava atrás dos cristãos. Cristo não falou: por que você está perseguindo os cristãos? Ele não falou: por que você está perseguindo os que me seguem? Porque me persegues. Mexeu com eles, mexeu comigo. Quando Jesus falou: o que você fizeram para um desses meus pequeninos, fizestes a mim? Pessoas estavam ajudando, dando roupa, alimento, abrigo, cuidado com os seguidores de Cristo. Cristo falou: tudo que vocês fizeram para eles, vocês fizeram para mim. Pois é, agora ele vem para Paulo e fala a mesma coisa. Tudo que está fazendo, essa perseguição tudo que você está fazendo com eles, está fazendo a mim. Por isso que você caiu do cavalo e por isso que você está cego. Ele ficou cego. Ok, a gente sabe que ele voltou a enxergar, mas ele não sabia disso. Ele não sabia que ia voltar a enxergar. Ele sabia o seguinte: ele viu uma luz clara, caiu do cavalo, ficou cego e ouviu uma voz. Pronto, só isso que ele sabia. Isso chocou, marcou tanto Paulo, que nunca mais quis comprar uma briga dessa. Nunca quero brigar com o Espírito Santo. Sabe qual é o mais triste? Paulo comprou uma briga. Anos mais tarde, ele falou: eu vou para Jerusalém. Deus falou: vá não. Deus mandou o profeta Ágabo, Deus mandou os irmãos dizer para ele. Jesus apareceu para ele um sonho: não vá, não vá, não vá, não vá, não vá, não vá. Se você for, você vai ser preso. Paulo falou: eu vou. E foi. Adivinha o quê? Foi preso. E passou o resto da vida preso. Foi preso
e nunca mais foi solto. Foi solto quando cortaram a cabeça dele lá em Roma. Aí foi solto. Aí você fala, nossa, só porque ele desobedeceu Deus uma vez? Lembra que ele caiu do cavalo, ouviu a voz de Jesus, ele foi treinado por Jesus pessoalmente como apóstolo, ficou cego e reviu, ele morreu, foi até o terceiro céu e voltou. Lembra lá em Tiro que foi apedrejado? Ele fala que ele foi até o terceiro céu e voltou. Então ele foi dado muita coisa. Então quando ele comprou essa briga com o Espírito Santo de novo, desobedecendo e decidindo ir para Jerusalém, o preço foi caro. Gente, não compre briga com o Espírito Santo, você não tem como ganhar. Mas aqui temos um caso onde Deus restringiu o mal. Paulo estava propagando o mal, estava destruindo famílias, destruindo igrejas, prendendo pessoas estavam morrendo. E Deus foi lá e fez o quê? Pegou o principal perseguidor da igreja e o salvou. E o transformou. E o mudou. E o grande perseguidor da igreja é o grande apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios, que escreveu boa parte do Novo Testamento, tão influencial, tão usado por Deus, de fazer o mal para fazer o bem. Deus foi lá e fez isso. Mas existe uma pessoa que todo mundo aqui conhece. Eita, pastor, quem é? É o culto da fofoca, todo mundo, pronto, hoje o pastor vai fofocar de alguém. Eu vou fofocar, vou entregar os nomes, tudinho aqui. Eu não queria fazer isso, mas eu sinto que é necessário. Mas há pessoas na nossa igreja, pessoas que eram más, perversas, coração cheio de maldade e rebelião. Sabe quem é essa pessoa? É você. Sou eu. No nosso coração existe maldade, rebelião. Quem pensa nos outros? Não, quem? Sabe quem? Nós. E o único motivo que nós temos o que temos hoje é porque o Espírito Santo fez um excelente trabalho de reter o mal em nossa vida, de opor ao mal em nossa vida. Agora entenda, como eu disse, o meu espírito nem sempre contenderá com o espírito do homem, porque ele também é carne. Chega uma hora que Deus fala, ok, é isso que você quer? Vá adiante, quebra a cara. Ele retém, mas chega uma hora e fala, não, o meu espírito nem sempre contenderá com o espírito do homem, porque ele também é carne. E quando a gente insiste na rebeldia, ele fala, ok. E ele para de reter e deter e se opor ao mal. E as obras da carne começam a se manifestar. Não é isso que fala lá em Gálatas assim? Agora entenda, uma semente, você coloca ela está lá hoje, até aquela semente dar fruto, vai passar um certo tempo. Tem que crescer uma raiz para baixo, um brotinho para cima, a folha nasce, o caule vai crescendo, aquela coisa toda, e vai demorar um tempo até dar fruto. Mas vai dar fruto. As obras da carne vão se manifestar. Está vendo de hoje para amanhã, de hoje para daqui a 1 mês ou 2 meses, mas sabe quando você chega à minha idade, aos seus 30 e poucos anos, depois dos 20 e poucos anos, você, boa parte desse tempo como cristão, você começa a perceber e você começa a ver justamente isso. Que muitas vezes o processo demora anos, mas ele não falha. Você vive bastante para ver a vida dar reviravoltas. Tem gente que já me acusou de ter boca de praga. É que pastor,
Gente, não é boca de praga não, é simplesmente eu conheço a palavra de Deus e eu observo. E 1 e 1 é sempre 2. 2 e 2 é sempre 4. Você não precisa ser um vidente, ter bola de cristal para ver. Ou melhor ainda, para prever o que vai acontecer. Às vezes pode demorar, às vezes não, às vezes sim, mas não interessa. A direção é aquela. Mas nós temos que entender que o Espírito Santo ele pode reter o mal. Ele quer reter o mal, ele quer transformar nossas vontades, nossos desejos, ele quer lutar contra a maldade de nossos corações, a maldade do nosso mundo. Ele quer nos salvar. Não só salvar espiritualmente, mas salvar nossa vida. Deus salvou a Ló. Ló foi um vexame de crente. Deus salvou Safira e Ananias. Eternamente vai passar vergonha no céu. Quantas pessoas Deus salvou, mas eles não foram mudados, não se permitiram mudar. Vamos cooperar com o Espírito Santo. Vamos cooperar com Deus. Se a gente não consegue se enxergar do jeito que somos, é porque o Espírito Santo fez um trabalho muito bom em conter o mal em nossas vidas. E se o Espírito Santo parasse de conter e reter e se opor ao mal em nossas vidas e nós mesmos, estaria tudo acabado. E o triste é isso, é que chega uma hora que o Espírito Santo fala, ok, não vou mais brigar com você, agora eu vou me opor a você. Você vai para aquele lado, você vai entrar uma área, você vai adentrar um território, e ali o meu trabalho é com a vara. Aqui eu venho com doce bombom e sussurrando no seu ouvido. Ali não, você entrar ali, eu vou contigo, mas eu vou com a vara na mão. A gente vai se ver lá dentro, mas não vai ser como aqui fora. Nabucodonosor virou um bicho. Ananias e Safira morreram. Saul perdeu o trono. E assim vai. Deus não vai brigar para sempre. Chega uma hora, pode ir. Aí você vê no outro lado. Não vai ser bonito, não vai ser agradável, mas é o que você quer. E oremos. Amado Pai.